16 por 26. O kit higiene 16 por 26 vem duas matrizes para a composição de uma peça. O pacote todo, nós temos 5 quilts diferentes, uma matriz para personalização, já que já vem composta da moldura, tá? Da tag, e uma tag igualzinha, separada para você colocar nas outras opções. Aqui temos linhas, tá? E o que que eu fiz? Eu fiz a linha de marcação com o estruturador, que aqui eu tô usando nylon acoplado. Vim com o tecido, ele fez toda a parte do quilt. E aí agora, a última linha de costura, eu vou colocar o forro, que ele vai prender o forro pra mim aqui embaixo. Coloquei o forro, tá? Prendi com a fita. Aqui é um nylon emborrachado. E agora, levar para a bordadeira. Peraí. Tomando cuidado para a fita não grudar na parte de baixo e não soltar, né? Deu tudo certo. Aí agora é só fazer a última costura. E essa costura vai fixar o nosso forro. E aí, depois dessa etapa, a gente vai bordar a parte da frente para fazer a junção lá na máquina de costura depois, tá? Então, aqui ele vai costurar o forro. E levando em conta que eu vou fazer um modelo que é só fechar depois com viés, tá? Essa matriz tem 8 minutos, tá? É o quilt linhas no pacote de kit higiene 16 por 26. A segunda parte da matriz, 16 por 26 do kit higiene, é nesse formato aqui que é pra parte da frente, tá? Ela é bem rápida de fazer, o quilt acompanha o mesmo padrão e a mesma forma de fazer, igual aqui. Essa linha de costura é a linha da marcação. Como eu queria uma estrutura, então eu coloquei o meu acoplado aqui antes de colocar o tecido. E agora eu vou colocar o tecido, ele vai costurar, vai quiltar, e depois eu vou tirar e colocar o forro da mesma forma que eu fiz na parte de trás desse kit higiene, tá? O pacote 16 por 26 do kit higiênico, ele compõe essas matrizes, tá? Além de uma parte como essa daqui, com uma tag já colocada que é no matelacê. E a própria tag separada, para que vocês possam compor aí. É uma tag fina, tá? Para escrever nome, sobrenome, se for o caso, que dá bem bacana na composição aí da sua peça de kit higiene. E aí, nós temos o quilt matelacê, novidade do Nafê, chevron, o V invertido, que vocês já conhecem, linhas ou listras, e o nosso queridinho coração. E para fazer o nosso kit higiene no 16 por 26, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um zíper, né? Porque o posicionamento é esse. Aqui, ó, a matriz, ela vem com a possibilidade, a última linha de costura, com a possibilidade de você colocar o forro lá na bordadeira, tá? Mas aqui eu fiz sem o forro, porque eu queria testar, eu não coloquei forro em nenhum deles, mas eu coloquei forro nos menores aqui, ó, tá vendo? Esses três têm forro e esse não. Então, a última linha de costura do nosso quilt, você permite que vocês coloquem o forro. Mas para quem não quer colocar o forro na bordadeira, dá para colocar agora na máquina. Por quê? Qual é o processo? Eu vou explicar qual é o processo de confecção e depois eu gravo mostrando para vocês como vai ficar, tá? A nossa matriz, ela foi feita para fazer desse formato, tá? Aqui, ó. Então, a gente vai colocar o zíper aqui, a gente vai ter uma parte de plástico que eu vou recortar aqui, e aí o plástico você pode cortar um pouco maior para poder fazer essa junção. Então, a gente vai pregar o zíper na parte superior e na parte do plástico. Aí, vamos unir as duas partes, tá? Aqui, ó. A gente vai unir as partes todas aqui, desse jeito mesmo, tá? E aqui eu tô trocado, né? Eu peguei o de coração, então vamos lá. Vamos colocar aqui, como vocês podem ver, nossas matrizes dá pra fazer tanto no tecido quanto no sintético. E aí, aqui, a gente vai pregar o nosso viés em volta pra dar acabamento. Como podem ver, é muito simples. E aqui, nesse daqui, ó, eu vou ver se eu coloco o viés de sintético mesmo, tá? Vou ver se eu tenho ainda nessa cor ou se eu vou colocar uma outra cor que combine. Então, o processo a gente pode pôr o sintético aqui em cima e depois vir fazendo a volta dele, dando acabamento em cima, ou fazer ele direto. Aí vai do gosto, tá bom? Detalhe, aqui nesse caso tem que colocar o forro, né? Aí eu vi que eu fiz um na bordadeira, ó, tá vendo? De tecido. Então, aqui já tem o meu forro. Como eu fiz com uma linha mais escura, ela acabou passando na parte de baixo. E aqui, o que dá pra fazer pra você esconder essa costura que fica aparente no caso do nylon emborrachado. Dá pra colocar uma outra entretela aqui antes de colocar o forro lá na bordadeira. Ou então coloca aqui na máquina, tá? Eu vou deixar assim, porque eu já fiz direto.
E dá pra fazer aqui todo o processo. Tô separando todas as partes pra deixar juntas e começar os cortes do plástico. E pra fazer o nosso kit higiene no 16 por 26, eu coloquei aqui pra vocês visualizarem como que vai ficar. Como eu disse anteriormente, o forro é possível colocar na bordadeira, mas caso você não faça a última etapa aqui do quilt lá na bordadeira e quiser colocar na máquina, também é possível, tá? Tanto é que aqui, ó, eu coloquei na máquina, usei bagum, tá vendo? Coloquei o bagum, que ele é mais grosso, e acaba não ficando tão transparente, então usei o bagum e vou montar essa com bagum depois. E aí, você vai precisar de um zíper, tá? Um pouco maior do que a medida de 26. E aqui nós temos, deixa eu ver, os exatos 26 da bordadeira. Então, corta seu zíper aí com os 28, 29. Aqui o meu plástico eu cortei com 28, quase 29, tá? Que eu gosto de trabalhar com folga. Na altura de 13. E aí, a gente refila o restante. Aí, o viés de boneon para fazer os acabamentos e o viés em volta. Então, bora pregar nosso zíper. Aqui, ó, eu vou colocar o meu viés boneon, e pode ser viés de algodão, viés de tecido, pode ser o viés que você tiver aí, tá? Inclusive os industrializados. Eu tô usando boneon, e aí aqui eu vou ter o cuidado, ó, só de não fazer o meu zíper, que é de cor diferente, aparecer na parte da transparência, tá? Então, eu vou alinhar ele aqui e vou pregar o meu boneon no plástico, juntamente com a bordinha do zíper. E aqui eu tô utilizando o pé normal calcador, tá? Depois, eu gosto de trocar pro pé de zíper para fazer a segunda costura mais próxima da cremalheira. Então, esse aqui é o formato que eu faço, mas você pode fazer aí da forma que você achar melhor, tá? Se quiser virar, fazer... Só toma cuidado pro seu zíper não ficar aparente. E aqui eu vou utilizar a linha branca com ponto 3,5, tá? Então, eu vou fazer... Peraí que a linha partiu, vou colocar de novo. Aqui, ó, dá uma leve tensionada, tanto no viés quanto no zíper. E vai tomando o cuidado de ajustar, por isso que eu falei, pode colocar os clipes aí, se achar melhor. Porque você vai ter que segurar ele aqui, ó, dar uma leve tensionada e ajustar o seu zíper para que ele fique pregado a parte de baixo aqui do plástico, tá? Às vezes, sai fora. Por isso que eu gosto de passar a segunda costura com o pé calcador de zíper, tá? Deixa eu virar, ó. Aqui deu tudo ok. E aí, eu vou fazer o mesmo na parte de cima aqui, ó. Com o outro lado do zíper, tá? E depois eu troco o calcador e coloco mais próximo aqui pra costurar. Vou cortar o meu boneon aqui, ó. Pra poder utilizar ele aqui agora. Se seu tecido tiver lado, toma cuidado aí. Deixa eu tirar já um pedacinho. Toma cuidado pra não pregar ele de ponta cabeça. Tá? Igual o meu, eu quero ele pra baixo, então esse lado que eu vou pôr o zíper. E eu vou virar ali pra poder colocar. Se você quiser fazer no virado também, igual... Como aqui já tem forro, eu vou fazer a costura da mesma forma que eu fiz no plástico. Porque eu já preguei o meu forro. Agora, aqui eu não preciso ter tanto cuidado assim, pra aparecer, mas eu preciso que fique exatamente igual do outro lado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Peraí. Eu vou prender aqui só pra começar, tá? E colocar o meu zíper aqui, ó, mais ou menos igual o outro lado. E vamos costurar. Agora que já coloquei, eu dou aquela puxadinha aqui e a tensionada no meu zíper. Aqui poderia ser da cor da linha também, tá? Do zíper aqui, ou do viés de boneon, ou das linhas de costura aqui. Eu vou fazendo com a branca, que dá pra vocês visualizarem aí como vai ficar, tá? Pronto, já tenho o meu zíper pregado, agora eu vou fazer o rebatimento com o pé calcador de zíper. Calcador trocado, como que eu vou pregar? Eu encosto a minha cremalheira, aliás, eu encosto o meu pé calcador na cremalheira, tá? E... mesma coisa do outro lado. Eu vou ter que desmanchar aqui, ó, peraí. Porque eu esqueci e não coloquei no mesmo alinhamento. Eu vou ter que desmanchar, porque aqui fugiu, ó,
E eu tinha que ter chegado até lá, porque eu vou tirar e vai faltar. Então, no próximo vídeo eu mostro arrumadinho aí. Vamos lá, eu desmanchei. Por quê? Porque você tem que seguir sim a cremalheira, mas como aqui no começo eu não fui começar dando, aí eu vou ter que sair um pouquinho pra acompanhar, ó, tá vendo? O plástico. E aí eu parei antes de terminar, pode ver que ainda ficou uma linha aqui, ó. Eu vou tirar ela, tá? E aí, por quê? Porque agora eu vou destacar aqui, ó, tá? Pra mim passar o meu cursor. E aí, eu vou tirar essa linha que ficou errada aqui, passar o cursor, pra poder fazer a fixação lá na minha peça, tá? E que eu vou mostrar na sequência. Agora que eu já desmanchei, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui pra você visualizar. Então, vamos lá. Eu quero que o meu zíper feche da direita pra esquerda, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou alinhar meu plástico aqui, ó, com uma sobrinha na parte da frente, né? Que eu acabei de colocar o zíper. Então, eu quero ele assim, eu vou colocar o meu cursor aqui de um dos lados. Quando ele chega bem próximo aqui, ó, o que que eu faço? Eu encaixo, seguro. Isso porque eu tô trabalhando com margem, com folga. Então, eu consigo fazer esse tipo de ajuste. E aí, eu vou passar todo ele e tirar. E aí, sim, essa aqui é a parte um pouquinho mais complicada pra quem não tem muita habilidade, mas é treino, tá? Que você vem, ó, encaixa, e aí, aqui o segredo é manter os dois lados iguais. Tá vendo, ó? Eu venho com ele e empurro. Tá vendo que ele tá meio abaulado? Então, eu trago um lado pra cima e o outro eu empurro, até que os dois se encaixem e fique exatamente um lado igual ao outro. Vou deixar no meio, tá? E aí, aqui, a gente vai fazer a fixação na peça de trás. E como que eu vou fazer essa fixação para que não fique torto? Dica: prenda um lado ao outro, mas comece a costura, que vamos ter que passar uma costura aqui, ó, de segurança, bem na beiradinha, tá? Do meio pra fora. Depois vira, faz do meio pra fora e aí você faz toda a sequência. Eu vou ajustar aqui o celular pra que vocês visualizem. Mas eu vou trocar o calcador, que eu não quero esse não, tá? Aqui eu tô com ponto 3,5, mas eu poderia usar o 4 aqui, principalmente se fosse no sintético, tá? Então, eu junto aqui, ó, venho até a borda, dou o retrocesso, vou virar a minha peça e vou costurar agora por toda a extensão, tá? Do meio pra fora. E aí, sim, já coloquei o meu cursor, meu plástico, tudo, então eu vou costurar bem na beiradinha por toda a volta, tá? Por isso que eu falei que aqui pode ser até um ponto 4, porque a gente vai colocar o viés em volta. O que a gente vai fazer aqui agora, refilar toda a volta aqui, o excesso, tá? Refila pela parte de trás, que fica mais fácil. E colocar nosso viés. Essa é uma peça que dá pra vocês deixarem pronta e montar ela só depois se precisar bordar o nome da criança. Que aí, você coloca o forro depois, cobre o bordado do nome, ou colocar a tag com rebite. Dá pra deixar a peça pronta e personalizar só depois. Cortei aqui, ó, então pronto, ó, tá vendo? E agora, a gente vai colocar o viés. O viés, como que eu vou fazer? Eu poderia começar ele aqui, ou embaixo, e fazer toda a volta dele, fazendo os cantinhos. Mas como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer só a parte de cima, e depois eu dou acabamento nas duas laterais, tá? Então, vamos lá. O bom do Vives Bonneon é que você faz em uma única aplicação. Agora, se você for utilizar um viés de tecido, ou fazer, o que que você vai fazer? Você vai aplicar ele pela parte de trás e fazer a vira, rebater pela parte da frente. Eu vou ver se eu gravo um outro depois, fazendo com outro tipo de viés, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui em cima não preciso fazer a vira, porque essa parte vai ficar escondida. Então, o único detalhe que eu tenho é de deixar a minha peça com o viés corretinho aí, esticadinho, dos dois lados e aplicar pra pegar. E aqui eu vou utilizar o ponto 3,5 mesmo. Poderia ser um ponto 4 aqui, que ia ficar muito bom. Mas a gente vai de 3,5.
vou cortar rente, tá? Dá pra selar, inclusive, porque a selagem faz com que ele não desfie depois, né? Mesmo se na hora da aplicação ficar bom. Olha só, tá? Aplicado aqui, os dois lados. E agora a gente vai fazer a aplicação do outro lado. E aqui, eu vou fazer como? Pela frente, mas dá pra fazer virado pra trás também aqui, ó, entendeu? Fazer a vira aqui e deixar o acabamento pra trás. Mas eu vou fazer pra frente. E aí, fazendo pra frente, é interessante que você esconda bem a parte de baixo aqui, ó, tá vendo? Abraça ela aqui, coloca um... Ah, detalhe, eu não vou colocar etiqueta, mas se você for pôr etiqueta, aí você pode escolher ou aqui, ó, no acabamento, colocar aquelas que são mais bandeirinhas, assim, colocar aqui ou colocar nessa hora, tá? Põe na bordinha ali e esconde aí com o acabamento do boneon, tá? Então, vamos lá. Posso utilizar uma ferramenta também que auxilia a segurar aqui? Posso. Eu vou fazer aqui, porque eu tô gravando para que vocês vejam o passo a passo. Então, acabei não pegando etiqueta para colocar, tá? Aí tem um detalhe, não puxa muito para não ficar tão abaulado, mas toma cuidado aqui em não drapear, né? Então, vem pontinho a pontinho, vai virando a sua peça, dá 2 pontos, vira, 2 pontos, vira, 2 pontos. Isso aqui é prática, viu? Se você conseguir fazer aí no primeiro já ficar 10, lindo e maravilhoso, parabéns! Mas é só a prática que vai deixar do jeitinho que você gosta. Ó, ainda drapeei lá do outro lado, mas vamos lá. Se ficou ruim, desmancha, faz de novo. Vai ficar uma preguinha, porque eu puxei muito, tá? Mas, vamos lá. E agora, aqui em cima, eu corto um tantinho mais. Faço a vira pra dentro, faço a vira pra dentro. E aí, eu venho com a parte de fora e escondo essa parte. É um jeitinho só. E aí, a gente finaliza com retrocesso, tá? Eu gosto de voltar e dar o retrocesso mais pra baixo. Certo? E vou levantar bem para que dê para ver. Temos o nosso kit higiene. E aí eu vou fazer foto, ó, tá vendo que drapeou? Vou desmanchar e refazer, mas não agora. Dá para colocar, inclusive, um chaveirinho aqui, ó, com a inicial, se for da vontade do seu cliente. Essa versão do kit higiene 16x26, eu vou fazer com o viés de tricoline, tá? Esse viés tem 3,5, mas você pode cortar com 4, com 5, como quiser. E aí, eu vou fazer a aplicação primeiro no meu plástico cristal, tá? E aí, eu vou fazer a parte da frente, eu vou virar o avesso, né? Apesar de que não tem lado, mas sempre tem um lado que eu gosto de trabalhar mais do que o outro. E eu vou fazer pé de máquina, tá? Passar pé de máquina, fazer a minha vira, rebater do outro lado já com o zíper, assim como foi feito no boneon. Costurei, e aí o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou virar pro lado que vai ficar o meu trabalho, vou fazer uma dobra aqui rente ao plástico, tá? E ele vai ficar maior. E nesse caso, não tem problemas, porque a gente vai colocar o zíper, e o zíper, ele vai ficar na mesma largura aqui da aplicação do nosso viés. Eu vou prender, mas eu vou vir com o zíper nesse formato, tá? Tomando cuidado para que ele não apareça aqui na parte de baixo. Então, ele vai ficar um pouquinho distante da minha cremalheira, tá vendo? Então, eu vou fazer toda a dobra primeiro e depois eu venho aplicando o zíper. Agora, aqui, ó, eu vou colocar o meu zíper aqui embaixo, tomando cuidado para que ele não apareça na parte de cima. E, ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, tem que dar uma leve tensionada para que ele não fique abaulado, tá? Deixa eu ver se não pegou.
tomar cuidado porque o plástico, ele pode escorregar, então por isso que é legal prender com uma linha de costura do outro lado e fazer o rebatimento aqui, tá? Vamos ver. E aí, depois, o mesmo processo que foi feito com o boneon, tá? E agora, que a gente já fez esse lado, a gente vai fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Posso fazer também direto na peça? Posso. Mas aí, você vai perder o detalhe. Então, com esse detalhe, você ganha um pouquinho de espaço também. Aqui agora, tem canto reto e tem canto arredondado. E no viés de tecido, como a gente vai fazer? Direito com a parte das costas, tá? E aqui, nos cantos retos, a gente vai fazer um vinco de 45 graus aqui, ó. E vamos costurar somente até essa marcação, arrematar, e fazer uma dobradura aqui, para que esse canto fique bem no ângulo certinho, bem quadradinho, tá? Eu não mostrei como foi que começou. Eu faço uma dobra aqui, ó. Esse eu vou fazer a emenda na lateral. Então, eu prendo aqui, deixo alguns espaços para prender, costurei até aqui, aí a dobra é feita dessa forma, ó. Eu faço ela no ângulo de 45 graus, paralelo aqui com a minha peça, e dando continuidade na parte lateral. Aí, eu venho, deixo ela bem rente aqui, ó, tá? Rente com essa parte, rente com essa, sem esticar, tá? E aí, aqui, eu vou prender com um clips, por quê? Porque tá vendo que fica uma marcação aqui, ó? Eu vou começar a minha costura exatamente, deixa eu ver se eu tenho giz. Eu vou começar a minha costura exatamente, peraí, daqui pra lá, tá? Então, eu não posso costurar antes dessa marcação. Vou mostrar aqui como que vai fazer. Aí, qual é o processo? Eu coloco ele, baixo a minha agulha aqui, ó. E aí, eu começo a parte da costura. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui do outro lado. Deixa eu chegar mais perto, que aí vocês conseguem visualizar. Aí, ó, aqui, ó, vou fazer a mesma. Vou vir cá pra fazer a minha... E o mesmo processo que eu fiz do outro lado, tá? Dobrar aqui, ó. Aqui deu bem na emenda do meu viés, mas não tem problema, vai dar tudo certo. Isso é só nos cantos retos, tá? E aí, aqui, ó, ainda calhou, ó, de ficar bem no cantinho. Então, eu vou começar a partir dele. Baixo a minha agulha. Não estica o viés, tá? E aqui foi cortado no viés mesmo. Aí, aqui eu vou utilizar o agulhão para que eu não estique. E aí, vamos de pontinho em pontinho. Fazendo essa parte arredondada. Pra não ficar prega. E aí, sim. Peraí que a linha parte.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir um lado com o outro. E pra fazer essa união, eu vou chegar o meu viés até a marcaçãozinha que eu deixei aqui sem costurar. Vou deixar uns 2 milímetros, assim, ó, 2 milímetros afastado. Vou vincar aqui e recortar ele no mesmo tamanho, mais ou menos, do lado de cá, ou maior, menor. E vou unir essas partes. Como que eu vou unir essas partes? Eu vou soltar os dois, colocar, vou dobrar aqui, ó, e vou colocar a marcação de lá com a marcação de cá. Vou fechar um pouquinho meu ponto, tá? Vou fechar um pouquinho meu ponto e vou costurar. Eu gosto de costurar no 2, mas deixa eu primeiro colocar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer uma costura aqui e ver se deu certo. Olha só, ficou certinho, justo, tá vendo? Eu posso deixar assim, só com esse ponto? Posso, mas tá vendo como ele tá aberto? Então, o que que eu vou fazer? Vou fechar meu ponto e vou costurar aqui em cima. Se tivesse ficado frouxo, dava pra entrar um pouquinho. Mas, eu vou fechar meu ponto e costurar. Prontinho. E agora eu vou, tá? Acabar de costurar essa parte que não foi costurada, tá? Posso até cortar um pedaço aqui, ficou muito grande. E vamos fazer as viras. Eu mudei a câmera pra mostrar aqui, ó. Prendi tudo, tá vendo? Ficou tudo preso. E agora eu vou mostrar aqui o outro lado, ó. Aí, quando a gente vira pra cá, olha só como ficou, tá vendo? As partes de cima. É lógico que não impede de vocês fazerem no mesmo formato que foi feito lá no boneon, tá? Faz primeiro em cima, depois faz o acabamento nas laterais. Aqui eu quis mostrar uma outra forma de fechamento aí do viés. Da forma que eu faço, tá? Não é a forma correta, é a forma que eu faço. Porque existem outras formas de se fazer também. E aí, o que vai acontecer? Quando eu for rebater meu viés, eu vou vir daqui pra cá. Então, pra fazer esse canto aqui, eu tenho que colocar essa parte por baixo, aquela por cima. Então, como que eu faço, tá? Eu faço a vira aqui, ó, assim. E aí, aqui tem aquele segredinho de que temos que tampar pelo menos uns 2 milímetros da costura de rebatimento, pra na hora que a gente for rebater, ficar em cima aqui. Então, a gente dobra e esconde a costura, tá? Pra na hora que a gente for pregar aqui, não sair fora do outro lado, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui, senão ela vai aparecer. E aí, essa parte aqui, ó, a gente vai dobrar e virar aqui, ó, escondendo a costura aqui, que foi pregada, e fazendo esse cantinho aqui, ó. Viu como encaixou direitinho? Então, aí a gente faz a mesma coisa desse lado também. Você pode até vir trabalhando ao longo aqui e fazendo exatamente em cima da costura, mas também pode deixar pra fazer essa parte depois que fizer os cantos, tá? Então, vamos lá. Vou fazer mais uma vez, pra ficar bem fixo aí. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar em cima da linha de costura aqui, ó, pra tampar a minha costura. Tomando um cuidado pra deixar bem certa essa vira aqui, ó, pra poder ficar da mesma forma que o outro lado, tá vendo? Então, reto, vou prender aqui pra não fugir, e vou vir com esse outro lado aqui, ó, dobrando e escondendo a minha linha de costura. Aqui ficou um pouquinho bicudo, mas aí a gente arruma e deixa ele bem com os cantinhos aparentes aí, ó, tá vendo? E aí, o restante aqui é só trazer e dobrando. Aqui tá comprido, a gente vai empurrar um pouquinho, até que ele fique exatamente igual a todo o resto, certo? E isso a gente vai fazendo por todas as bordas aí, tá? Tiver dificuldade de fazer isso, pode fazer uma vira, pode aplicar também uma dupla face aqui, ó, pra colar e você costurar. Eu gosto dos prendedorzinhos, que aí eu ponho ao longo de toda a extensão aqui e vou tirando conforme eu vou pregando. Aí, fica dessa forma, ó, todo preso. E aí, agora a gente vai costurar aqui, usando, deixa eu ver, usando o calcador aqui, ó,
uns 2 a 3 milímetros longe dessa borda. Então, a gente vai se guiar pelo calcador aqui, tá? Ó, aqui, como que faz? No cantinho, eu tô segurando com o dedo, com a mão esquerda, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Você vai costurar, vamos ver se dá. E vai vir ponto a ponto até chegar nesse cantinho, peraí. Aí aqui, ó, a gente vai virar e dar continuidade. É difícil costurar e segurar o celular. E aí, aqui a gente segue, tá? Vou tirar esse daqui e depois eu mostro o resultado. Prontinho. Nosso viés foi pregado, aqui tô na sombra da máquina, que tá meio escuro. Mas olha só. E aí, o que eu vou mostrar? Olha só. Aqui, ó, tá vendo? Ele fica em cima do viés. Aqui foi o arremate. Dá pra fazer um arremate sem esse aqui. Em alguns lugares ficou bem na junção da costura, mas aí eu fiz rapidinho. A ideia é que ele fique como acabamento aqui mesmo, ó, tá vendo? E é lógico que pra quem tá treinando, é bom desmanchar, fazer de novo, mas aqui é só pra mostrar como é feito. E agora nós vamos para o de sintético. No sintético, aqui eu já fiz, e eu vou explicar, porque é tudo feito da mesma forma, tá vendo? Ó, o zíper é colocado depois que a gente coloca o viés. E aí, aqui nesse caso, é cortar o viés, né, na medida de 3, de 2,8 milímetros aí, que fica bem bacana. Dá pra fazer no virado? Se for no virado, corta com 3, 3,5 pra poder fazer a vira igual é. Mas como o sintético às vezes fica um pouco grosso, o que eu gosto de pregar, virar, rebater, fazer no corte a fio, tá? E a mesma coisa no plástico, ele vai ficar assim, né? E aí, agora a gente vai fixar na parte de trás e fazer todo o acabamento. E aí, na hora do viés, eu até venho mostrar aqui. Tô aqui com a minha peça no sintético e tô aqui com o meu viés, que eu cortei com 2,8 milímetros, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com a parte da frente, vou começar aqui pela lateral, tá? E vou costurar pé de máquina aqui, por toda a volta. E na hora de rebater, vou virar pra trás e rebater, tá bom? Então, vou começar a costurar. E aqui, nesse caso, eu vou costurar desde o princípio, tá? Porque aqui eu vou fazer uma sobreposição mesmo no sintético. Bom, feito toda a aplicação, ó. E aí, aqui eu dei uma cortada, mas podia ter passado mais um pouquinho, tá? Para ter uma medida de segurança, mas vai dar tudo certo. Fiz os cantos lá em cima, poderia ter feito só a parte de cima e depois fazer os acabamentos aqui na lateral, mas optei em fazer toda a volta. E agora, a gente vai virar pra dentro pra rebater, mas na hora de rebater, vou rebater por cima. Então, o que que eu vou fazer aqui embaixo? Vou colocar uma fita dupla face em toda a volta, pra aderir aí o meu sintético e poder fazer o rebatimento. Eu não gravei costurando, porque o princípio é o mesmo da outra peça que eu mostrei, tá? Mas a gente pregou do lado de cá, fizemos a vira, tá? E aí, eu coloquei a dupla face, e aí, inclusive, aqui, ó, em alguns lugares ficou aparecendo, tá? E a gente vem rebatendo aqui, ó, tá vendo? Em cima, na beiradinha, bem na beiradinha, pra que fique com esse acabamento, tá bom? Ó. Dessa vez, eu vou utilizar o meu sintético pra fazer os acabamentos no mesmo tom de que eu tô fazendo aqui a peça, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui nesse caso? Nesse caso, eu vou utilizar, eu vou começar pela parte de cima, para vocês visualizarem o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colar uma fita dupla face desse lado de cá, para que a minha faixinha fique exatamente no meio. Vou riscar exatamente no meio aqui, para não passar. Vou dividir a fita dupla face. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu vou fazer a aplicação desse viés e do meu zíper. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha, essa fita dupla face, acho que ela tem 3 milímetros, tá? É aquela própria para fazer os nossos trabalhos com sintético ou tecido. Não é a de papelaria, tá? E também não é aquela que é a Coloficô. Não é a de cola, a cola de sapateiro que a gente diz, né? De contato. É só uma fita que tem uma aderência forte. Pode ver que ela rasgou ali. Pronto.
E agora, eu vou colar. Só que para que vocês visualizem aí o que eu vou fazer, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aplicar na parte de trás, tá? Usando a metade ali, ó, porque eu quero... E aí, eu vou devagar, colando, pra fazer a fixação, tá? E aí, aqui do outro lado, pra quem quiser, pode sim, pôr outra fita aqui e prender, ou fazer como eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou colocar os clipes pra mim poder prender o meu zíper aqui. Aqui eu vou usar o ponto 4, porque tá bem, apesar de ser um PVC, ficou bem estruturado, tá? Então, eu vou colocar mais um aqui só pra gente poder pôr o zíper. Eu já vou até cortar um pedaço aqui, ó. O que eu gosto de fazer, às vezes, antes de pôr o zíper, eu fecho essa parte de fora aqui, pra encaixar o zíper melhor e não ter que ficar segurando ele aberto, tá? Mudei a minha câmera para que vocês possam visualizar. Ó, eu já tinha feito, deixa eu ver, ó, já tinha feito uma costurinha aqui só para começar. Vou encaixar o meu zíper aqui. E aí, vocês também podem colocar uma fita aqui para que o zíper, ele não fuja aqui de onde você precisa. Mas nesse caso, a gente vai colocar a cremalheira bem próxima para que ele consiga fazer todo o processo aqui de costura da parte da beiradinha do zíper. E aqui eu tô com ponto 4, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar esse, aí eu tenho que segurar e dar uma leve tensionada no meu zíper, tá? Dá pra você... Esse PVC, ele é molinho, então tem que tomar cuidado pra ele não enrugar. Agora, eu vou passar uma linha de costura aqui. Eu acho que eu consigo colocar sem ser no pé de zíper, porque o sintético, ele é mais grosso. Então, o que que eu só vou fazer? Vou puxar o meu zíper pra fora aqui. E vou passar aqui bem rente. Prontinho, ó. Tá firme. Agora, eu vou fazer isso igualzinho do lado do plástico e volto pra mostrar como ficou. E esse é o resultado de ter feito assim, dessa forma, o viés. Ó, já coloquei o meu zíper. Agora, eu vou costurar toda a volta. Aí, a gente vai refilar o plástico e aplicar o viés da mesma forma. Só que dessa vez, a gente vai fazer na parte de cima, reto, e depois a volta toda dando os acabamentos nas bordas aí. Finalizado, recortado, depois de unir as partes, o que que a gente vai fazer? Vai fazer o acabamento de viés em cima. Então, aqui, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei uma fita dupla face e vou fazer o mesmo processo lá de colocar o zíper. Vou colar metade, dobrar, rebater, para depois a gente fazer toda a volta aí da outra forma. Aplicado a parte de cima, a gente prega direito com a parte da frente e vira para trás para rebater. E aí, pode-se utilizar uma fita ou simplesmente prender com os prendedores aqui e rebater. O que eu queria falar que aqui, eu fiz primeiro essa, depois essa, mas pode ser feito ao contrário e você finalizar o acabamento no corte a fio na lateral também. Preguei, tá? Agora, eu vou fazer refilado. E aqui, tem que ter uma tesoura bem afiada, tá? Para que você faça o corte preciso, rente, sem estragar seu trabalho, tá? Então, é só ir devagarzinho. E refilando o excesso. Poderia ter feito menor aqui? Poderia, mas é melhor, porque algumas partes ficam mais grossas. E esse sintético que eu usei aqui, esse PVC, ele é muito elástico. Então, ao mesmo tempo que ele fica bom se cortar menor, eu também poderia ter não conseguido cobrir todas as linhas de costura, tá? Então, aqui, tem que ir devagarzinho, isso aqui é treino, tá? E a gente vai refilando aqui, ó, até finalizar todo ele. Em alguns lugares
Se precisar, faz o corte certo aí, ó. E aí você tem o seu kit higiene, deixa eu levantar aqui, em vários formatos, tá?